no seu capítulo 18. Agora sim, depois de Isaías agora. Vamos falar algumas coisas de Deus acerca da manifestação do tempo de Deus. Jeremias 18. A palavra do Senhor diz assim, versículo 1 em diante. O tema diz assim: vaso do oleiro. A palavra do Senhor. Eu espero. Enquanto vai procurando, eu quero aqui agradecer a pastora Grazi, o Pedro Moisés. A gente já está, e havia alguém representando nós no sábado passado, mas infelizmente não ficou muito bem, não conseguiu vir, o presbítero Toninho. Que nós estávamos em culto lá, foi um culto de derramar de Deus, foi uma presença. E a gente queria estar aqui, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Na próxima a gente organiza os dias para ficar tudo certinho. Mas tenho certeza que a Santuário completou mais um ano de vida. Pastor, como que foi isso? Tudo debaixo das mãos de Deus. O mês 5 está começando debaixo das mãos de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo a Jeremias: levanta, desce à casa do oleiro, e eu farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que estava fazendo uma obra sobre rodas, mas o vaso que fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro se tornou fazer outro, conforme lhe pareceu bem. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Deus, está aqui a tua palavra, que está, Senhor, sendo manifestada através, Senhor, do povo que está aqui nesta manhã. Tenho certeza que o Senhor nesta manhã tem uma palavra para nós, direcionada ao coração de cada um que veio. O que não veio não tem essa palavra, Deus. Mas eu te peço, usa a nossa vida como um canal de bênção nesta manhã. E tudo que esse altar sair, esse povo vai tomar posse, Pai. Tudo que esse altar sair, vai receber uma palavra direto do céu. Em nome de Jesus. Todo pregador que vai ministrar, ó Pedro Moisés, primeiro corta nele. Primeiro corta nele, de coisa Silvana. E por esses dias não tem sido fácil muitas coisas na nossa vida, mas Deus é fiel em todas as coisas. Alguns dias a minha princesa ficou 7 dias internada. Aí a vida vira para o outro lado, porque eu tenho que cuidar do outro. Aí acontecem outras coisas. E estava no hospital, no último dia de sair do hospital, Deus me revelou essa palavra. Lá no hospital, na madrugada. Um vaso de plástico é feito em segundos, você sabia, mano? Em segundos. Coloca lá, mas um vaso de barro é totalmente diferente. Por isso que Deus te chama de vaso e me chama de vaso de barro. E Deus começou a falar no meu coração para esse homem, falar para Deus levar ele até um oleiro. Deus queria revelar alguma coisa para Jeremias. Deus te trouxe aqui nesta manhã que Ele precisa te revelar alguma coisa, irmão. Primeiro, não é qualquer barro que faz um vaso. Não é qualquer barro. Tem só 218 tipos de barro para fazer um vaso. Ai, pastor, eu não posso ali cavar e fazer um barro. Não. Deixa eu te alegrar nessa manhã. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Ele te escolheu. Você não, pastor, não. Você não faz parte da geração A, da geração B. Você é escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Porque quando o oleiro foi escolher o barro, perdão, ele pegou aquele barro que dava para fazer um vaso. Você imaginou, pastora Graça, ele escolhendo barro? Porque existia naquela época, irmão, vários tipos de barros. A gente tem que saber qual tipo que eu vou usar. E ele pegou aquele barro e levou para sua casa. E aí vai começar a pregar para você e para mim nesta manhã. Quando eu falo de vaso, existe um tempo para fazer um vaso. O primeiro tempo eu tenho que saber escolher o barro. Você estava no mundo, se prostituindo, bebendo, fazendo um monte de coisa, e foi lá e pegou, e falou assim: esse barro vai dar para fazer um vaso.
Ah, mas a família dele não acredita. Não, mas esse barro vai dar para fazer um vaso. Ah, mas a mãe dele não acredita. Não, esse barro vai dar para fazer um vaso. Quem imaginaria ser crente aqui? Levanta a mão. Eu não imagino, nunca. Na vida que eu levava, nunca. Mas lá em 2000, Deus falou assim: vai lá pegar aquele barro lá. Vai lá pegar aquele barro lá na rua Geraldo José de Moura, que eu vou fazer dele um vaso. Aleluia. Aleluia a Deus. Vai lá na Vila Gavão, pega aquele barro lá e faz um vaso. Vai lá em Guaianazes, vai lá e pega e faz um vaso. Deus, isso que vai virar um vaso. Deus não precisa de aprovação de homem para escolher ninguém. Ele só precisa que o barro vai sentir algumas coisas de Deus nesta manhã. A primeira coisa para um processo de um vaso, irmão, é o curtimento do barro. Quando você se converte, parece que tudo dá errado, sim ou não? Parece que começa a dar tudo errado, irmão. Tudo. As pessoas que gostavam de você já não gostam mais. Ninguém quer te chamar para nada. É o tempo do curtimento. É o tempo da limpeza espiritual de Deus na sua vida. É o tempo de Deus limpar esse barro. Porque o barro, para fazer o vaso, não pode ter sujeira. Se tiver uma pedrinha, pastora Graça, não dá para fazer. Pastor, quanto tempo que você ficou no curtimento? Eu fiquei praticamente quase 5 anos. Doeu, viu? Doeu, viu? Chegava a hora que eu falava: Deus, esse negócio é para mim mesmo. Você escolheu a pessoa certa mesmo? Ao ponto da minha mãe falar assim: vai morar na igreja logo, meu. O curtimento é quando você está passando o maior, pior dia da tua vida e você vai ver só você e Deus. Eu olhava para aquele hospital, aquele pessoal tudo correndo para lá e para cá, eu falava: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu prego tanta cura e a minha princesa está doente. Calma, filho, eu tenho algo para te revelar. Aleluia. Ei, você fecha os olhinhos em nome de Jesus. Eu tenho uma profecia do começo dessa palavra para a sua vida. Calma, Deus tem algo para revelar através dessa luta que você está passando. Calma, Deus quer trabalhar no momento que você está enfrentando. Pastor, ninguém está me ajudando, fique em paz. Pastor, ninguém está orando por mim, fique em paz. Pastor, ninguém está olhando para minha cara, fique em paz. Você está no processo do curtimento. Deus está te preparando para algo grande, algo maravilhoso. Então, antes do grande chegar, Deus tem que te preparar, te colocar no caminho certo, para você não perder a bênção, irmão. Aleluia. E curte lá, o Moisés. Porque às vezes você vê na televisão a pessoa fazer o barro. Não, calma. Fica lá descansando. Igual aquela massa de pão, fica descansando. Quando eu tiro a massa de pão antes, dá certo? Ele não vai? Ele não vai? Que igreja linda, irmão. Pregar aqui uma bênção. Deus não vai tirar você do tempo errado do curtimento, porque senão você não vai avançar, você não vai prosperar. Oh, Deus, mentira. Não tira, Deus, não tira. Não tira, Deus. Porque se o Senhor tirar, ele morre. Se o Senhor tirar, ele se afasta da igreja. Se o Senhor tirar, ele vai gastar o dinheiro que ele não tem para fazer as coisas erradas. Aceita o curtimento de Deus, vaso que está aqui nesta manhã. Aleluia. Se dói em você, imagine Deus que te ama. Para você ser esse homem, essa mulher de Deus, você vai ter que pagar preço mesmo. Eu estou vendo aqui um milagre vivo aqui, irmão. 2, ó, está aqui na frente também. Imagina aquele tempo lá como foi difícil. Mas está aqui, ó. Aleluia. E como diz o louvor, quebra esse vaso e faz tudo de novo. Aleluia, Deus. Nós estamos no mês de maio, dia 4. Deixa Deus te preparar. Aleluia. Mas ainda vai esquentar um negócio ainda, irmão. O terceiro, primeiro escolher o barro.
O segundo, o curtimento. E o terceiro, o pisamento. Dói, né? Vou dar um exemplo pra você. Você chega com um familiar seu, eu tô tão feliz. Eu comprei uma moto, eu tô trabalhando em 3 empregos. Você vai ficar doente. Olha as palavras. Você não vai conseguir pagar. Dói, não dói? Vou melhorar. Você fala assim, ó, não, agora eu comprei uma moto. Ah, você vai morrer, ó. O índice de moto é 90. Isso dói, irmão. Agora eu vou melhorar mais ainda. Eu me converti agora, eu estou na igreja, estou fazendo a obra de Deus. Todo pastor é ladrão. Igreja de crente não presta. Eu estou mentindo alguma coisa aqui, irmão? Isso começa a pisar, doer. Família ainda é pior ainda, irmão. Desculpa. A família se acha no direito de se intrometer na tua vida e falar o que pensa. E não pode acontecer isso. Por isso que eu prefiro desabafar com um amigo, com um obreiro que eu confio, que um familiar meu. Aleluia, Jesus. Você está fazendo a obra de Deus, aí sua princesa fica doente, a sua família lá está fazendo alguma coisa errada na igreja, ó. Deus está cobrando dele. Olha a conversa. Dói ou não dói? Mas eu quero te animar nesta manhã. Eu estou te animando. Eu não estou te exortando, eu estou te animando. Deus está preparando um pisamento para você ser forte. Eu sou bem sincero no que eu falo. As pessoas que me entristeceram em 2024 não conseguem me entristecer em 2025. Não conseguem. Crê estrutura, irmão. Aleluia. A única coisa que eu peço, Deus manda para a China, que é um lugar mais perto, Deus. Só isso. Deixa Deus trabalhar no pisamento. O pisamento te faz forte, irmão. Aleluia, Jesus. Sabe por que os casamentos de antigamente duravam, irmão? Porque as mulheres e os homens aguentavam algumas lutas. Se tiver que dormir debaixo da ponte com meu marido, eu vou dormir, mas nós vamos crescer juntos. Hoje em dia vai fazer isso. Se tiver que comer feijão só com farinha, nós come. Aguentava o pisamento. Hoje em dia, se a mulher não for, infelizmente, eu tenho que falar do homem também. Se não for, não colocar o negócio nas unhas aqui, ou o negócio não sei. Meu marido não presta. O que faz uma vida espiritual, um casamento bom, é as lutas. Aleluia. É às vezes você passar por situações não ser compreendida por A ou B, mas saber, Deus, o Senhor está pisando para me fazer melhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E deixa eu te falar para você, não é um dia só que é pisada aqui não, tá? É vários dias. Se você está na condição de pisamento, se alegra, irmão. Está vindo coisa de Deus para a sua vida aí. Aleluia. Vou dar um exemplo para você nessa manhã. Depois do pisamento, se Deus te der uma casa própria, você vai ter condição de cuidar, de limpar, de fazer o melhor. Aleluia, Jesus. Porque quem passa pela humilhação fica forte, sabia? Os crentes da geração de hoje não tem respeito, não tem amor, porque nunca passou por um monte, por uma vigília, por nada. Se pedir para orar, fala que o pastor é louco. Se pedir para jejuar, você está ficando doido, ficar sem comer. Não conhece o que é intimidade com. Só conhece pastor por aqui. Vai lá, pega uma pregação que nem sabe se foi revelada por Deus e acha que está abafando. Deixa Deus te pisar nessa manhã. Aleluia. Deixa as pessoas te pisar. Deixa. Não abre a boca, não. A maior dor que você vai saber é quando começar a sair o sangue, como foi falado aqui. Glória. Só no vaso. Só no barro. Aí eu te pergunto, por que tem que ser pisado? Quem sabe? E é pesado com sapato ou descalço? Glória. Essa igreja é de Deus, irmão. Porque se tiver alguma pedrinha, você sabe que o nosso pé é tão sensível, irmão. Tão sensível, sim ou não? Trabalha com isso, irmão. Pode ter a perna pequenininha, se tiver, seu pé sabe que tem uma pedrinha lá dentro. Sabe o que ele fala? Ele para de pisar, ele vai lá e pega a pedrinha e continua. Se aparecer outra de novo, Aleluia, glória a Deus. meu Deus.
está limpando a nossa vida, preparando a gente para algo novo. Aleluia. Essas playlist demoniadas que ficam nos cobrando, enchendo o saco. Essas pessoas que não tem nem é dizimida, nem é ofertante, ficar cobrando a igreja, credo. Isso é pedrinha que Deus vai tirar daqui, ó. Saia. Saia. O quarto, a gente anota porque não tem tanta memória boa assim não, tá, filho? Depois dos 30 já era. Depois do pisamento, tem a mistura. Aí o contato é direto. Ele fala na palavra, ele fala assim para nós: sem mim nada podeis fazer. Aleluia, Jesus. Um vaso conectado por Deus, irmão, ele dá frutos. Um vaso conectado com Deus, ele respeita a hierarquia, respeita pastores, respeita a liderança. Talvez você não está aqui, pastor, você está falando para mim, tem coisa que não é para você, mas tem coisa que é para você. Eu tenho nesse tempo aí que servindo a Deus, eu nunca desrespeitei uma liderança minha. Diácono Luiz, às vezes eu sabia que estava errado ele. Vai ser ele com... Eu nunca falei nem um pouquinho mais alto. Mas tem uns vasos que não é conectado com Deus, que bate boca, desrespeita, xinga nomes obscenos para liderar. Você acha que eu estou mentindo, não? Chama pastor para sair na mão. Eu já vi. Depois do pisamento, deixa Deus fazer a mistura. Deixa Deus conectar com o Espírito Santo. Quando eu sou conectado, até o que eu vou fazer, Deus fala, me orienta, faz ou não faz? Ora ou não ora? Ajuda ou não ajuda? Faz ou não faz? Conectado com Deus não faz besteira não, Diácono Luiz. Ele está sempre preparado para fazer o que Deus fala. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um homem conectado com Deus, irmão, ele sabe a hora de falar e a hora de ficar. Nós estamos correndo atrás porque nós temos um congresso agora em maio. Como eu estou me desligando da outra igreja, eu não achei certo eu pedir para uma pessoa que é de lá fazer a camiseta. E eu estava no meu trabalho, chegou um homem de Deus lá. Conversamos, fiz o trabalho. Aí que eu me apresentou, falou assim, ele faz camiseta. Eu falei, glória. E começou, ele falou assim, não pastor, eu estou afastado do caminho do Senhor, mas quero voltar. Eu fui lá para fazer as minhas do meu trabalho, cheguei lá, aquele homem, era uma hora da tarde. Já começou a chorar na minha frente. Você não sabe a alegria que eu estou de te ver. Eu falei, glória. Peguei as minhas camisetas, achei linda. Ele falou assim, através da sua vida, eu volto para Cristo hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Chorando, já de idade, já chorando. Eu chorando também, que eu sou um chorão. E ali nós fizemos a oração de retorno para Cristo. Aleluia. Ele falou assim, eu tenho como prova, fala para os varões da igreja que essas camisetas não vai pagar R$1 delas. Aleluia. Eu estou abençoando ela. Glória a Deus. E eu estarei nesse congresso com vocês. Glória a Deus. Um vaso conectado não fica se aparecendo, irmão. Você não precisa se intitular nada. Fique em paz, Deus vai te apresentar para as pessoas. Pastor, você quer me dizer que muitas pessoas hoje em dia estão atropelando a presença de Deus? Eu sou. Quem nós somos, irmão? A não ser um vaso. Se Ele quiser quebrar, Ele quebra nós. Se Ele quiser colocar, Ele coloca. Pastor, eu tenho que respeitar a sua hierarquia? Tem, mas eu tenho que saber que eu tenho que saber que eu sou vaso. Eu não sou maior que o Diácono Luiz, eu não sou maior que o obreiro Moisés, eu não sou maior que o... Não sou. Eu sou só conectado com Deus. Aleluia, Deus. Não precisa a gente falar nada, o próprio Deus vai fazer a obra, irmão. Então se liga com Deus. Tem pessoas que pedem a bênção porque Deus fala assim, vai lá e abençoa tal pessoa, e não vai. Não vai, irmão José Nilton. Tem pessoas que pedem a bênção porque não honram a liderança. Acha que está honrando a pastora Graça. Não, está honrando a Deus primeiro, irmão. Aleluia. Isso é um princípio. Glória a Deus. E quando eu tenho um princípio, Deus honra. Glória a Deus. Peguei um culto na mão desse jovem no sábado lá. A casa ficou pequena. Aleluia, Jesus.
pessoal só elogiando. Eu falei assim, não foi. Tudo é para honra e glória de Jesus. Aleluia. Mas sabe a minha alegria? 9 horas da manhã, pastor, eu estou tão feliz de poder oferecer um culto de adoração a Deus. Eu ouvi dele. Se é hoje as pessoas, de novo, culto, já teve sexta, sábado, já para. O pastor é louco. Olha o que eu ouvi dele. Eu estou feliz por oferecer um culto de adoração a Deus. Aleluia. Conectado com Deus, faz aliança com as pessoas. Faz aliança com pessoas. A santuário da fé que senta nos meus joelhos. Aleluia. A liderança desse ministério está no meu joelho. Mas agora vai entortar um pouquinho mais aqui. E depois desse processo de conectado, vem o quê? O modelar. Aí dói, viu? Vamos ser sinceros comigo aqui. Você não precisa falar pra mim. Mas que estouradinha aqui. Sou baiana retada. Se vier, ó. Aquela que eu falo mesmo e pronto. Pai, Senhor querido. O modelar de Deus é diferente. Sabe como é o modelar de Deus? Aquele que era bravinho vai ficar manso igual uma pomba. Depois você ficou crente, você ficou frouxo, hein? Glória a Deus. Falava um tanto de palavrão, não fala mais nada. Glória a Deus. Eu estou sendo modelado por Deus. Mas você entende a revelação dessa palavra? Para ele pisar, ele usou o quê? E para modelar o que ele usa? Uma só? Uma só? Você imaginando você naquela cirurgia, minha lindona. A mão do Deus fosse agora. Agora. Aí os médicos falaram que tem 1%, eu estou no 1%, agora. Aleluia. O médico falou que ela não vai sair. Não, ela vai sair agora. Aleluia. Agora. De tudo que eu já preguei, tem duas coisas que vai doer esse processo do modelamento, porque eu tenho que entender que eu estou na mão de Deus. Se você está passando por luta, você está na mão de Deus, irmão. É Deus forjando quem vai ser a melhor pessoa desse mundo, que é você. Vai doer o modelamento, porque vai mexer com você, com o seu sentimento, com a sua estrutura, mas Deus vai te fazer um vaso abençoado. Aleluia. Nesta manhã Deus me trouxe para pregar para você assim mesmo. Deixa Deus te modelar. E é com as mãos dele que ele está fazendo, não é com a mão do homem, é com a mão dele. Ele está te colocando para ver um novo tempo. Se a casa não chegou porque você está sendo modelado, se a moto não chegou porque você está sendo modelado, se a família ainda não foi totalmente reestruturada, ele está te modelando. Deus me trouxe aqui para te animar, meu irmão. Aceita o que Deus está fazendo. Não questiona, não murmura, não larga aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Aleluia, Deus. Vou debaixo de choro essa palavra, viu? Porque quando Deus falou assim, coloca Maria Rita, é a pessoa que eu mais amo nessa terra, minha mãe. Já é falecida já. Eu olho para aquela menina, eu vejo uma alegria aqui dentro. Mas eu vi a minha filha com oxigênio, com negócio de colocar os remédios, minha filha moada. Eu só vi aquela voz, eu estou te modelando. Tem coisa que não dá para falar nem com minha esposa. Porque tem pessoas que Deus ruim, né? Vai pegar uma menina de 1 ano e 4 meses e colocar no hospital. Ruim, né? Não. É modelando. Aleluia, Jesus. E ele só gritando. Quando ele te modela, você vai ter que lidar com o ser humano. E a coisa mais difícil do mundo é lidar com o ser humano. Crente ou não crente, é muito difícil. No teu trabalho começa a ser no seu amigo, daqui a pouco é te puxar a perna. Na igreja começa a ser seu amigo, daqui a pouco é aquele com inveja de você, no teu casamento, da tua família. Eu estou mentindo, irmão? Na família, só você comprar uma coisinha a mais já começa lá, ó. Com inveja, besta.
Mas não sabe que quando você casou com o teu marido, você às vezes dormia num cômodo sozinho, só tinha aquela água numa caneca de alumínio para tomar. Se hoje Deus te deu uma casa, você trabalhou para isso. Aleluia. E o último, que é o mais importante, é o processo do fogo. Depois de modelado, tá bonito, tem que colocar no fogo. Vai doer, viu? Porque se você entendeu a palavra no começo, são quantos tipos de barros? 218. Cada um tem uma temperatura para ser preparado. E cada um tem um tempo. Quando eu vou fazer um bolo, eu tenho a temperatura certinha lá, 240, 210 graus. E tem o tempo também. Quando a pastora Grazi, quando coloca aquele vaso lá no fogo, o oleiro tem que ficar Se tivesse celular naquela época, irmão, os vasos é tudo preto, torrado. Enquanto você está no fogo, Deus está só. Não, você não entendeu. Enquanto você está no fogo, sendo preparado para o último estágio dessa luta, Deus só está de olho. Deus só está de olho, só está olhando assim. Olha como ela aguentou. Ela aguentou o processo da escolha, aguentou. Ela aguentou o processo do curtimento, ela aguentou. Ela aguentou o processo do ligamento, ela aguentou. Ela aguentou o processo e agora está no fogo. Aleluia. Deus acredita em você, meu irmão, nesta manhã. Você está no último estágio, então por favor não faz besteira não. Aleluia. Vigia na terra, jovem. Você está no último processo, para quando você sair desse fogo vai sair forte, cheio de direção de Deus. Glória a Deus. Diácono Luiz, quando ele tira aquele vaso, quem já comeu pizza aqui? Aleluia. Direto do fogo. O que ele faz antes de tirar a pizza? Ele vai lá, faz um pouquinho. Se ele tirar você do fogo e ver que ainda você está com a boca dura, bravo, opa, volta. E deixa eu te falar para você, ele é o tempo, viu? Ele é o tempo. Aleluia. Mas se ele tirar esse vaso do fogo e olhar assim, ó, tá bom, tiro, coloco aqui e vou deixar ele esfriar. Depois de esfriar, eu tiro as rebarbas por fora e por dentro. Por fora e por dentro. Coloca ela naquela prateleira e é chamado de vaso de honra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você quer fazer um vaso de plástico ou um vaso de honra? Glória a Deus. Um vaso que é feito em 2, 3 minutos ou um vaso que às vezes demora anos para ser reconstruído? E se for necessário, ele quebra e faz de novo. Aleluia. Eu vou te contar algo para você de Deus. Eu não sou de falar da minha vida em particular não, mas eu preciso contar esse testemunho. Quando a minha esposa em 2019 vendeu tudo e foi para o Ceará. Eu sou muito estruturado com Deus, sei o que eu quero. Criou uma ira no meu coração. Criou uma ira. Eu falava para Deus, pastora Grazi, por que ela fez isso? Mas eu não entendia que Deus estava quebrando os vasos, eu e ela. Ao ver o Moisés, ela foi no mês de abril, ou mês de março, perdão, no mês do aniversário do meu filho. Não podia dar um braço no meu filho nessa época. No meu aniversário em abril, não pude dar um apoio do meu filho, da minha filha. Ela voltou no mês de junho. Ela vendeu tudo, eu mobilei toda a casa de novo. Mas criou uma ira no meu coração. É pastor que está te falando, viu? Chegou um dia que eu estava indo para São Paulo com a minha moto. Deus falou assim, eu vou tratar esse vaso.
vou tratar esse homem de Deus. Estava indo todo alegre, porque eu amo louvar o nome de Jesus. Daqui a pouco então uma pessoa totalmente logada à frente da minha moto. Placa de titânio no braço. Primeira coisa, sabe quem foi lá no hospital me visitar? Ela. Quem correu atrás dos antibióticos? Quem correu atrás de receber o benefício, como eu sou, graças a Deus, muito eu não consigo receber alguma coisa quando eu me acidente? Ela. E eu lembro que eu sou, como eu não sou canhoto, eu sou tudo com a mão direita. Quem me dava banho? Quem me dava comida? O meu egoísmo era tanto porque eu estava com raiva, mas eu não estava entendendo que Deus estava tratando lá também. Deus estava tratando lá. Aleluia, Jesus. E eu lembro que um dia, quando eu fui sair do hospital na sexta, no sábado eu fui pregar a palavra do Senhor lá no Santos Dumont. E Deus falou assim no meu coração: é agora que eu vou te restituir por completo do casamento. Aleluia, Deus. Cheguei em casa, ela começou a chorar, e é do nada, não é coisa de Deus, irmão. Eu também chorar. Eu falei: vamos ver uma nova história. Glória a Deus. Aleluia. E ela falou: tá bom, pra gente ver uma nova história tem que voltar lá no Ceará, onde eu fui. Eu falei: meu Deus. Eu peguei aquele dinheiro que eu recebi no benefício e graças a Deus comprei a passagem e vou pro Ceará. Não aconselho vocês irem, depois eu falo bairro, vocês não irem mesmo. Deus me livre. Eu já sou preto, eu fiquei negando. A comida só misericórdia de Deus, um negócio ruim, meu pai do céu. As pessoas iam embora na viagem, emagreciam 8 quilos. Ruim, meu Deus do céu. Eles comem cara da igreja quase cru lá, credo. E eu lembro, pastora Graça, a gente já vinha embora na segunda. Não, na madrugada de domingo para segunda. Vamos visitar a igreja que eu congreguei esses 3 meses. Eu falei: meu Deus, que vergonha. E eu pensando assim. Aí Deus falou assim: hoje eu acabo o processo do vaso. Aleluia. Hoje eu falei: meu Deus. E a gente indo, como a igreja é interior, lá tudo na pé, tá? Ou de bicicleta, não é igual aqui não, tá? Uber só para quem tem. O Pedro Moisés, eu indo, Diácono Luiz. Ela falou assim: ó, amor, essa igreja do pastor que eu congreguei dá oportunidade para ninguém. Eu falei: eu não vim ter oportunidade. Eu vim cumprir o que Deus mandou. A igreja era, vou ser bem sincero, muito parecida com isso aqui. Tinha uma coluna aqui no meio. O púlpito também era assim. E eu sentei lá, tinha uma moça que louvava, e Deus falando comigo, meu Deus. E o vaso sendo tirado do fogo, de glórias. Aí ele apresentou: tá aqui de Guarulhos o pastor Luiz, a irmã Índia. Falei: amém. Mas eu queria dar uma oportunidade para o pastor Luiz aqui. Falei: meu Aleluia, glória a Deus. Eu falei até para o meu sogro: tampa o ouvido, que não gosta de grito. Irmãos, eu cheguei lá, irmão Joselito. Eu olhei para aquele pastor e Deus me deu uma revelação na hora. De uma igreja grande. Um templo, não era coisa pequena. Aleluia. E eu agradeci a Deus, falou assim: entrega, porque Deus vai preparar tudo para esse tempo. E falei: ó, eu vejo você numa igreja grande, tá? Quando ele pegou o microfone: pastor, nós estamos construindo uma sede. Aleluia. Uma sede completa. Tudo certo. Hoje eu tenho contato com ele, que igreja linda. Aleluia, Jesus. Quando eu peguei o avião, voltei para Guarulhos. Deus falou: agora o vaso foi refeito. Aleluia. Aleluia, Deus. Os processos que Deus vai te preparar. Tem 2 coisas que você vai ter que entender. Você nunca vai estar preparado para viver isso, mas Ele vai te colocar no fogo. Aleluia, Jesus. Aí nasceu gêmeos. Tiver onde você está lá no aniversário dos gêmeos, junto com a primeira dama, a família. Compramos o carro. Estamos aí correndo atrás de trocar a moto. Glória a Deus. O que é isso? Aleluia. Deus. Estamos aí já preparando para abrir o segundo comércio também. O que é? É Deus. Aleluia. Não deixe que o processo que você está passando
Mate o propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se Ele mandou você fechar a boca em nome de Jesus, fecha a tua boca. Aleluia, Jesus. Aconteceu uma situação na igreja, Cristo para Todos, tem uns 2 meses. Eu tinha totalmente razão de falar alguma coisa com a liderança. Deus falou, fecha a sua boca. Aleluia. Pastor, você quer me dizer que muitas vezes eu atrapalho o processo de Deus quando eu abro a minha boca? Se põe em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quebra esse vaso, Deus. Aleluia, Jesus. Mês de maio na sua vida eu ouvi logo no início que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E Ele subiu como um renovo. Eu sei que essa palavra falou, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque nós viemos aqui na condição de homem de Deus para ministrar suas palavras. Todo o processo que nós vamos passar no mês de maio Aleluia. é um agir de Deus na nossa vida. O Senhor é Deus que abre porta e o Senhor é Deus que fecha a porta. Glória a O Deus. Senhor é Deus que abate, o Senhor é Deus que exalta. Pai, eu não sei o projeto que o Senhor tem na Santuário da Fé Cristã, mas eu sei que o Senhor tem uma liderança que ouve e é sensível ao Teu Espírito Santo. Então, através da pastora Grazi e toda a liderança, cumpra o propósito nessa igreja aqui em Itaquaquecetuba. Pai, que se nós estamos no processo do pisamento, no processo da escolha, do ajuntamento, até mesmo no processo, Pai, do fogo, nos ajuda a aguentar a pressão. A pressão do familiar, a pressão às vezes de alguém de casa, e sair desse fogo totalmente restaurado, em nome de Jesus. Eu agradeço a pastora Grazi, igreja, e as palmas glorificam o nome de Jesus.